tava fazendo, que era o da minha mãe, a Budileia, né? Pra Dia das Mães. Ela ficou super feliz. E agora eu tô retomando um dos bordados, né? Que eu estava fazendo antes. Eu tenho alguns pra fazer. E hoje eu não me ajudei. Fui num workshop de bordado de parecas. Bordado peruano. Muito legal. Workshop aqui em São Paulo. Gostei bastante. Da professora, do que a gente aprendeu. Vou até mostrar depois. É um bordado com lã. E o desenho é... O que eu peguei, né, em específico, é de beija-flor. Mas depois eu pego, tá lá longe. Então, mais uma coisa para as 300 milhões que eu tenho que terminar de bordar, né? Mas eu vou continuar nesse daqui, que eu comecei ano passado. Comecei em dezembro do ano passado, ainda não terminei. Mas é um pouco óbvio por que eu não terminei. Ele é um bordado de ponto partido com fio. Toda a parte laranja é com fio. Ou seja, eu escolhi assim, vamos, eu tenho muito pecados pra pagar, vamos pagar no bordado, né? Então vamos bordar com fio. Uma área grande, mas eu falo isso, mas assim, eu tô brincando. A razão porque eu escolhi fazer com um fio é por causa da textura. Tá vendo? A textura aqui, como é um bordado de um fio e ponto partido, ela fica parecendo realmente um pelinho. E era essa textura que eu queria dar para esse bordado. E por isso que eu decidi fazer isso. Me ajuda o fato de ser de um bordado? Não. De um fio? Não, porque vai demorar tempo. Tá certo que eu fiz mais de uma coisa, né? Eu fiz... ao mesmo tempo eu tava fazendo flores, eu tava fazendo um monte de coisa, porque eu nunca consigo fazer uma coisa só, direto e reto. Eu acabo cansando e fazendo várias ao mesmo tempo. Mas a forma como o bordado, o ponto que eu escolhi, a forma que eu escolhi bordar também me ajuda. E não dá pra reclamar, assim, foi aqui que eu escolhi, né? E não dá pra mudar agora também. Já foi uma parte, uma boa parte do bordado, né? Então, não tem como mudar. Só seguir em frente, vamos que vamos. E é isso. Eu acho bonitinho esse desenho. Esse desenho, na verdade, é um mascote. Não é de pet, de tipo... pet de casa de aposta, tá? Pelo amor de Deus. É uma brincadeira. O pessoal do trabalho escolheu como mascote da área deles, mas não tem nada a ver com financeiro, com nada disso, tá? Obviamente não vou falar departamento nem nada, pra não deixar a coisa pessoal. Mas não tem a ver com bet de tipo... bet de tirar dinheiro dos outros. E assim, uma coisa que eu gosto do ponto partido, tá, ele vai demorar 3.000 anos e mais um pouco. Mas além da textura, é que ele é muito simples. Você faz e você só parte o ponto e continua, sabe? Você não tem que lembrar muita coisa. Também não tem ordem. Eu tô fazendo assim porque eu comecei aqui. Então, como eu comecei já fazendo na horizontal, eu quero que o resto do bordado tenha o mesmo sentido. Mas ele não é um ponto com vários passos hiper, super complicado, nem nada. E a única razão que eu tô fazendo na mesma direção é porque eu acho que assim fica bonito.
Podia muito bem fazer, tipo, sei lá, com várias direções, mas eu prefiro fazer desse jeito. Eu acho que ele fica mais organizado, mais bonitinho. Mas é completamente uma coisa minha. E assim, a parte em laranja é toda em um fio. A parte em preto eu tô fazendo com dois porque a gente erra uma vez, mas a gente não repete a burrice, né? Provavelmente, se eu tivesse feito tudo em dois fios, seria mais fácil. Porque seria muito mais fácil preencher a área com menos linha, com menos detalhes, sabe? Mas então, pelo menos a parte em preto eu tô fazendo com dois fios. Me ajuda a tornar um pouco mais rápido. Detesto quando a linha sai da agulha. Essa daqui ainda é uma agulha relativamente... Essa daqui não é nem pra um fio, né? É pra dois. Por isso que ela passa super rápido. Outra coisa que eu acho legal do ponto partido é o avesso. Olha isso. É basicamente igual ao direito. Eu acho muito bonito isso daqui também. Engraçado é que quando você tá fazendo, você percebe algumas coisas. Por exemplo, aqui do lado eu provavelmente vou ter que pegar um e fechar aqui, porque tem um lugarzinho aberto. Mas eu vou fazer isso depois. Depois pelo menos que acabar essa linha que eu tô usando agora. Falando em problemas, tem mais um lugarzinho aqui que tá aberto. Daí eu vou fazer e... fechar aqui. Aí vou ter que ter um pouquinho de cuidado como eu for fazer aqui, porque ele vai ter que ser na horizontal. Eu comecei tudo na horizontal, tem que ser na horizontal. Aqui, aqui. E como aqui é um espaço muito pequeno, ele vai acabar curvando. Mas tudo bem, a gente faz uma coisa de cada vez. Basicamente, vou fazer essa parte aqui, até mais ou menos aqui, até aqui. Essa daqui é de outra cor, porque é o focinho dele, né? E aqui é focinho também, aqui é a parte laranja do pelo, e aqui é preto, que é o focinho em si. Esse em particular, eu tô saindo do que ainda não foi feito e indo pro que foi feito. Mas eu sei que tem um outro jeito de fazer que fica com uma outra textura, que é você sair do que já foi feito para o que ainda não foi feito. Daí você distorce, não é bem distorcer, né? Mas você altera menos a trama, o que está lá da linha. Fica diferente o efeito, basicamente.
fica um pouco mais liso o desenho, digamos assim. É um pouco do efeito que você quer, né? No bordado. Eu particularmente gosto desse efeito pra pelo. Esse aqui eu tô fazendo, que é do que tá limpo para o que já foi bordado. Então por isso que eu tô fazendo assim. Mas, por exemplo, eu tenho uma flor que é um amor perfeito, que eu fiz ao contrário. Que eu fui da parte já bordada para a parte ainda não bordada, justamente para não ter textura. E super funciona. Fica muito bonito. Inclusive, se não me engano, é a técnica da pintura de agulha assim. Quando você usa a pintura de agulha em gel, você vai da parte não bordada, da parte bordada para a não bordada. Eu falando e fazendo um pontinho para segurar as pontas ali, porque eu não estava conseguindo fazer da parte não bordada para bordada, né? Mas acontece. Uma das outras razões que eu não gosto, na verdade, uma das razões que eu prefiro, né, é deixar a direção mais ou menos igual, é porque fica marcado. Você vê no bordado a direção que foi que chegou. Você consegue mais ou menos ver o caminho da história do seu ponto no bordado. Que é muito legal, tá? Pelo menos eu acho. Então nos óculos fica meio... Eu comecei aqui a fazer um contorno e depois eu fui preenchendo por dentro. E tá bem óbvio pra ver isso, porque aqui tem um fiozinho que ele não está exatamente que nem os outros, você consegue ver. Mas isso sou eu, tipo, é o meu bordado, a gente sempre vê mais no nosso próprio bordado, eu falo, né? A gente conhece todas as imperfeições do próprio bordado, quem vê de fora não vê nada. Que é ótimo, não é pra ver mesmo. E as imperfeições que tiver, que guarde pra si. Principalmente se for alguma coisa de presente, pelo amor de Deus, gente. Se você ganhar alguma coisa de bordada, não é pra ficar metendo o pau em quem bordou, a não ser que esteja absolutamente, nossa, nem parece que isso daqui foi bordado, sei lá. A não ser que você saiba que a pessoa fez de coisa.
mais de propósito, né? Acho que não, acho muito difícil alguém se dar o trabalho de bordar alguma coisa mal bordada por pirraça, sei lá. Quer dizer, também não é pra pedir bordar do seu maior inimigo, né? Acho muito engraçado que bordado de certa forma é um pouco como crochê. Eu vi sobre crochê uma coisa que eu nunca mais esqueci. Só tem peça em crochê uma das 6 opções. Ou a pessoa sabe crochê, sabe fazer a peça e faz pra si mesma. Ou essa pessoa tem alguém que sabe crochê, faz pra ela porque ama ela muito. Ou então essa pessoa tem muito dinheiro para comprar uma peça feita em crochê à mão. Isso falando, claro, de crochê à mão. Aqui eu tô meio que equalizando porque eu percebi que tava muito pro lado, pra diagonal. Então eu tô fazendo meio que um ponto guia aqui pra tentar me localizar e fazer mais horizontalzinho. Vai dar certo? Não sei. Vamos ver. Minha linha tá acabando, daqui a pouco eu coloco outra. Ah, deu. Vou coisar aqui pra ficar mais aqui, sabe? Ficar mais parecido. Ela vai equalizando e vai ficar mais horizontal que nem os olhos. Acho que dá pra fazer mais um pouco. A linha tá curta, mas como é um fio, como é só ponto partido, acredito que ainda dê pra usar mais um pouquinho. Só não vou sair muito, porque eu queria acabar as 2 mãos. Eu chego ao final dessa linha, daí eu passo aqui no que já tem bordado, eu pego uma das pontas pretas. Acho que eu vou acabar, ver se eu consigo chegar lá do outro lado. Vamos ver? Tô achando que não vai dar, mas se chegar só um pouquinho perto, já tá me ajudando. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. É, foi suficiente. Esse daqui vai ser o último ponto que eu faço. Já consegui pegar ali. E aqui não ficou tão legal, tá? Porque ficou um do lado do outro. Aqui deu uma melhorada, porque ficou mais desgrudou um do outro. Mas em geral a gente não quer que fique o ponto um na mesma distância do outro. Pronto. Acabei aqui. Que é pra não ficar muito regular. Porque cabelo, pelo, essas coisas não é regular, né? Ó, o que eu queria. Consegui passar aqui. Ele passar aqui por dentro pra ficar bem seguro. Porque assim, 2 fios até talvez rompa, mas essa quantidade de fio tudo junta vai romper nunca. Então o meu fio tá bem seguro aqui, eu não preciso me preocupar com ele. E cortar aqui. Eu vou acabar o vídeo aqui. E até mais.